Hoje é um culto temático. O culto que foi intitulado é Deus tem saudade de você. Nos baseamos justamente aí no capítulo 2 de Jeremias. Antes de eu falar do texto, eu quero falar um pouco do profeta Jeremias. Jeremias, ele foi chamado por Deus para ser profeta. Jeremias foi chamado por Deus para anunciar a palavra de Deus. O que significa ser profeta? Eu vejo duas coisas. Se eu sou profeta, se eu sou um pregador do Evangelho, eu consigo descortinar duas coisas em minha vida. A primeira coisa é saber que Deus ele é vivo e que Deus ele é pessoal. Além de saber que Deus é vivo, que Deus é pessoal, eu também sei que Deus ele é ativo. Deus não está longe de nós. Deus não é um pensamento abstrato. Deus não é um pensamento filosófico. Não. Deus é um Deus presente. Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus real. Deus é um Deus que permeia. Deus é um Deus que se mistura na vida do ser humano. A primeira coisa que, portanto, nós entendemos é que o nosso Deus é um Deus vivo, que o nosso Deus é um Deus real. A segunda coisa, meus irmãos, que ser profeta é Nabi. A palavra em hebraico para Nabi é profeta, que significa boca de Deus. Ele vai dizer no capítulo 1, versículo 9, Deus diz assim: coloca as minhas palavras em tua boca. Então você ser profeta significava ser representante de Deus, falar em nome de Deus. Olha a responsabilidade que estava sobre o profeta Jeremias. Ser um homem de Deus, ser um profeta, aquele que anunciaria a palavra de Deus aos homens. Interessante, meus irmãos, que o profeta Jeremias, ele vai recusar, ele vai querer sair pela tangente. Ele diz assim: eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Deus deu a ele um chamado para ser profeta, um chamado para anunciar a palavra de Deus, e ele então recusa, e ele então faz objeção, dizendo: eu não passo de uma criança, eu não sei falar direito. Mas Deus ele é insistente. Quando Deus tem uma coisa comigo, quando Deus tem uma coisa com você, quando Deus tem um chamado na minha vida, quando Deus tem um chamado na sua vida, por mais que você queira objetar, por mais que você queira sair fora do compromisso de Deus para você, Deus ele vai exortar o profeta dizendo assim: não alegres que é muito jovem, a todos a quem eu te enviar irás, e todo quanto eu ordenar falarás. Eu estarei com você, eu porei as minhas palavras em sua boca, e você vai transmitir as minhas palavras. Jeremias foi chamado para ser um profeta. Jeremias foi chamado para anunciar a palavra de Deus. E aqui no capítulo 2, no versículo 1, nós já temos o oráculo do Senhor. A palavra do Senhor chega ao profeta Jeremias. Ele vai dizer assim: a mim me veio a palavra do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor veio a mim. Subentende, portanto,
que Deus ele é um ser vivo, que Deus ele é um ser que se relaciona, que Deus ele é um ser que fala conosco, que fala ao nosso coração. Ele diz assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Deus está dizendo: você vai falar a minha palavra, você vai transmitir aquilo que eu estou lhe dizendo. A palavra de Deus, ela é inspirada, a palavra de Deus, ela é pura, a palavra de Deus, ela é reta. No grego, a palavra inspirada significa theos pneuto. O Espírito Santo, theos, Deus, pneutos, o Espírito. O Espírito Santo soprava no profeta e o profeta transmitia a palavra de Deus. Ele está dizendo: veio a mim a palavra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo ele veio sobre mim. E se Deus está me falando, se Deus está me transmitindo uma palavra, eu como profeta, eu tenho a obrigação de transmitir. Eu tenho a obrigação de dizer aquilo que Deus está mandando. E eu faço duas perguntas nessa noite. Será que queremos ouvir a palavra de Deus? Será que nós desejamos ouvir a voz do Eterno? O Deus Todo-Poderoso está aqui. Aquele que criou todas as coisas, ele tem responsabilidade com a sua palavra. E ele deseja lhe falar algumas coisas. A primeira coisa, Deus vai dizer no versículo 2: Deus sente saudade do seu primeiro amor. Ele fala assim: lembro-me do teu profundo amor, o amor leal, como minha noiva nos tempos da tua juventude. Deus se recorda do seu primeiro amor. Deus se recorda da intensidade do seu amor para com Ele. Aleluia. Você não media quarteirão, você não media distância, não, você não fazia, você não falava é muito longe para ir na casa do Senhor, mas você ia. Você fazia qualquer sacrifício para estar na presença do Senhor. Não tinha obstáculo, não tinha dificuldade para você. Todas as vezes que alguém lhe chamava, todas as vezes que alguém lhe convidava para ir à presença do Senhor, você não titubeava, mas dizia: eu vou para a casa do Senhor, porque o meu coração anseia, o meu coração deseja a presença do Senhor. Deus está dizendo assim: você era apaixonado por mim, você não cessava de falar do meu santo nome, você me anunciava todos os dias, você cantava louvores a mim. Nesse tempo eu era prioridade na sua vida. Nesse tempo eu tinha primazia em sua vida. Você me amava com todo o seu coração, você me amava com todo o seu entendimento, você me amava com toda a sua alma. Deus está dizendo: eu tenho saudade do seu primeiro amor. Meus irmãos, não existe na vida cristã segundo amor. Não existe. Na vida cristã só existe um amor, somente o primeiro amor. E esse amor, ele não pode nunca desvanecer. Esse amor, ele não pode nunca apagar. Tem que estar sempre em chama. A Bíblia diz lá em Levítico que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Todos os dias o fogo tem que queimar na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa que Deus está dizendo para você: eu me
intenso amor. A segunda coisa que Deus está dizendo no versículo 2: me seguia pelo deserto, por terras áridas. No deserto, Deus está dizendo: eu cuidava de você. Eu te libertei da escravidão de Faraó. Você estava preso. Você estava subjugado. Você estava escravizado. Mas eu te libertei do domínio de Faraó e te levei para o deserto. No deserto não faltou nada. No deserto de dia havia uma coluna de nuvem que lhe protegia. De noite havia uma coluna de fogo que te iluminava. No deserto Deus abriu o mar vermelho para o povo passar. Quando o povo estava com sede, da rocha saía água. As roupas não envelheceram. Eu cuidei de você no deserto. Eu me responsabilizei por você. Nos momentos mais difíceis da sua vida, eu estava com você. Eu fui fiel a você. Eu não te abandonei. Eu não virei as costas para você. O Senhor está dizendo. Ele está lhe fazendo uma pergunta. Eu não estive com você nos momentos difíceis da sua caminhada. Eu não andei com você no tempo do deserto. Estava ouvindo uma irmã hoje contar um testemunho pela manhã. E ela dizendo assim, ela orou ao Senhor, precisava fazer uma cirurgia. E ela disse: pastor, eu queria que Deus me curasse. Eu não queria fazer a cirurgia. E aí eu tive um sonho. E no sonho eu vi que eu estava sendo operada. Eu estava numa mesa sendo operada por médicos. E ali Deus me fez entender que eu precisava fazer aquela cirurgia. Eu disse para ela: como que Deus é bom, como que Deus é Pai, como que Deus te respondeu na sua angústia, na sua dúvida. Deus me deu um sonho e você sonhou que precisava fazer aquela cirurgia. Deus sente saudade no tempo em que você era consagrado, no tempo em que você buscava. Deus sente saudade no tempo que você era totalmente dele. Ele vai dizer assim ao profeta Jeremias: Jeremias, antes mesmo de formar no ventre materno, eu te escolhi, e antes que viesse ao mundo, eu te separei. Deus está dizendo assim, antes mesmo de você nascer, antes mesmo do seu pai pensar em você, ali eu já lhe conheci. E quando você estava na barriga da sua mãe, eu lhe separei, eu lhe consagrei, eu lhe santifiquei. Deus está dizendo: você é meu, você pertence a mim, você era consagrado, você era separado para mim, para viver na minha presença, na minha santidade. Deus está dizendo: você era a menina dos meus olhos, eu cuidava de você, eu zelava por você, eu era o seu protetor, eu era o seu general, eu era aquele que lutava a sua luta, eu era aquele que enfrentava as suas pelejas. Davi vai dizer diante de Golias, eu gosto muito dessa passagem: você vem contra mim com espada, você vem contra mim com lança, você vem contra mim com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia! Eu não preciso de espada, eu não preciso de lança, eu não preciso de dardos para enfrentar o meu inimigo. Sabe por quê? Porque do meu lado está o Senhor dos exércitos. Do meu lado está o general, do meu lado está o Senhor que batalha, que luta as minhas causas. Deus está dizendo aqui para você: você era meu. Amém.
você pertencia a mim. Não obstante, meus irmãos, tudo que Deus fez para o seu povo, não obstante o cuidado dele, não obstante o zelo de Deus, a Bíblia diz que o seu povo virou as costas para o Senhor, virou as costas, desprezou, rejeitou o Senhor. Deus vai dizer: o que encontraram vossos pais de injusto em mim, ou em minhas atitudes? O que aconteceu? Deus pergunta: o que foi que eu fiz? Será que a minha natureza mudou? Será que Deus deixou de ser santo? Será que Deus deixou de ser poderoso? Porque se afastaram de mim. E além disso, Deus está dizendo: afastaram de mim e partiram em busca do nada, do vazio. As pessoas se afastaram de Deus, as pessoas deixaram de congregar, as pessoas deixaram de adorar, as pessoas deixaram de vir à casa do Senhor. Agora elas estão em qualquer lugar, menos na casa do Senhor. Agora elas estão em qualquer lugar, menos na presença do Senhor. E existe um vazio. Deus está dizendo: existe um vazio em sua alma, existe um nada. As pessoas estão vivendo sem rumo, sem norte, sem bússola, estão tateando para cima e para baixo. Olha, você vê um desviado, ou você vê uma pessoa que parou, ela não tem mais rumo, ela não tem mais norte, ela não tem mais para onde ir. Por quê? Porque virou as costas para o Senhor. Meus irmãos, e a pior facada que pode existir é a ingratidão. Não tem coisa pior, na minha opinião, do que a ingratidão, quando somos decepcionados por pessoas que ajudamos. Deus fez tudo por seu povo. Deus deu provisão. Deus cuidou do seu povo. Deus deu uma terra que manda leite e mel. Deus cumpriu toda a sua promessa. Aliás, nenhuma promessa que Deus fez caiu por terra. Todas foram cumpridas. Você está entendendo? Todas as promessas que Deus fez em sua vida, Ele cumpriu. Tudo aquilo que Deus prometeu, Ele fez. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito, não fará, ou tendo prometido, não cumprirá. Deus é Deus, Deus não falha. Ele está dizendo: o que aconteceu com o meu povo, que não quer mais saber de mim? E no versículo 11 ele vai dizer: acaso há notícias que alguma nação tenha trocado seus deuses? E eles, na realidade, nem sequer são deuses. Contudo, meu povo trocou a minha glória por um punhado de deuses nulos e inúteis. Vai no ocidente. Ele pergunta no versículo 10: vai no ocidente, vai no oriente, e pergunta se algum povo trocou o seu Deus. Agora o meu povo me trocou, o meu povo me abandonou, o meu povo virou as costas para mim, deixou de me adorar, deixou de me servir, para se curvar diante de deuses inúteis. Deuses que têm boca, mas não falam. Deus que tem ouvido, mas não ouve. Deus que tem pé, mas não anda. Eles deixaram de adorar o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus autossuficiente, o El Shaddai, o El Elyon, aquele que tem todo o poder, para se curvar diante de Baal. Dificilmente, meu irmão, um cananeu deixava de adorar o Deus Baal.
Dificilmente os midianitas deixavam de invocar os seus deuses. Dificilmente os filisteus deixavam de adorar o Deus Dagom por outro Deus. Mas o povo de Deus, o povo que adorava o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, aquele que apareceu para Moisés numa sarça ardente, identificando como o Eu Sou, esse povo abandonou a Deus. Hoje vemos pessoas que abandonaram o seu Deus. Tem gente que abandonou Deus, tem gente que abandonou a fé, tem gente que abandonou a igreja, mas não abandonou o seu time. E vai dizer: eu sou até morrer, canta, eu sou até morrer. E quando morre, bota lá a faixa do time em cima do caixão, vai para o quinto dos infernos, porque o time não salva ninguém. Abandona Jesus, abandona a igreja, mas não abandona o time. E Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a porta, Jesus é a estrada para o céu. Somente Ele salva a minha vida e a sua vida. Em tom de exclamação, olha só que coisa linda. Em tom de exclamação, diz o profeta Jeremias, versículo 12: espantai-vos disso, todo o universo, ó céus, horrorizai-vos, abismai-vos profundamente com tal atitude, declare a fé. Isso é para você se espantar, Deus está dizendo, é para você ficar horrorizado, é para você ficar abismado. Esse espanto de Yahvé, esse espanto de Deus é inacreditável. Como assim? Deixou o Deus Todo-Poderoso, deixou o Criador de todas as coisas por outros deuses. Para Abraão, Deus é El Shaddai, o Todo-Poderoso, aleluia. Para Isaac, Deus é aquele que cumpre as suas promessas. Para Jacó, o Deus é aquele que apareceu em Betel. Para Moisés, Deus é aquele que diz: eu sou o que sou. Para Josué, Deus, ele é o general do exército do Senhor. Para o rei Davi, Deus é o meu pastor e nada me faltará. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus é aquele que anda no meio da sarça ardente. Aleluia! Deus é o Deus vivo. Deus é o Deus poderoso. Deus é o Deus maravilhoso. Deus é o Deus que não falha. Deus é o Deus que não deixa. Deus é o Deus vivo. Deus é o Deus que se relaciona. Deus é o Deus que te visita na madrugada. Deus é o Deus que te visita no sonho. Deus, ele é poderoso para abrir porta. Aleluia! Deus é o Deus vivo. Deus é o Deus maravilhoso. Aleluia. Tem gente abandonando Deus por pouca coisa. Tem gente se curvando diante de ídolos. Tem gente abandonando Deus, o Deus que é poderoso. E uma coisa que eu estou sempre fazendo aqui, na oração de segunda-feira, eu sempre digo para o Senhor: Senhor Deus, me segure com tuas mãos. Senhor Deus, eu não quero te abandonar nunca, Senhor. Senhor, eu não quero te perder nunca, Senhor. Senhor Deus, eu sou dependente de ti, Senhor. Senhor Deus, eu sou dependente do teu amor, Senhor. Senhor Deus, a vida não tem sentido sem a sua presença. A vida não tem sentido sem a presença do nosso Deus. E ele vai dizer assim no verso 13. Primeiro ele fala assim: espantai-vos.
Espantai-vos disso todo o universo, horrorizai-vos e abismai-vos profundamente. Aí ele vai dizer por quê? Porque o meu povo, está dizendo, meu povo, quem? Nós cometemos 2 crimes. Eles abandonaram a mim, a própria fonte de água viva. Eles me abandonaram. O povo abandonou o Senhor e tentaram cavar suas próprias cisternas, poços rachados que não retêm água. 2 coisas, meus irmãos. Ele está dizendo, o povo me abandonou a mim. Deus está dizendo, eu sou fonte de água viva. Ele sacia a minha sede. Ele sacia a tua sede. Deus, Ele é suficiente, meu irmão. Deus, Ele é suficiente para cuidar de você. Deus, Ele é suficiente para saciar a tua sede. Deus, Ele é suficiente para tirar todo o anseio do seu coração. Deus, Ele é suficiente para tirar toda a ansiedade da sua alma. Ele está dizendo, o meu povo me abandonou a mim, eu que sou a fonte de água viva. Ele vai dizer assim para a mulher samaritana, quem beber da água, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Depois que eu tomei de Jesus, depois que eu experimentei Jesus na minha vida, depois que eu me rendi aos pés de Jesus, eu nunca mais tive sede, nunca mais tive inquietação espiritual, nunca mais me deu aquela fome espiritual no meu coração, nunca mais, porque Ele saciou a minha sede. Jesus vai dizer, vós todos que têm sede, venham a mim e beba, porque Ele tem uma fonte de água viva para a tua alma, para a minha alma, para as nossas almas. Aleluia. Um dia alguém falou assim para mim, pastor, lá no céu vai ter sede, lá no céu vai ter cerveja. Eu falei, não, porque lá no céu não tem tristeza. Não tem tristeza, somente quem tem tristeza na alma vai tomar cerveja. Mas Jesus cura a tristeza. Você não precisa mais de cerveja. Você não precisa mais de bebidas alcoólicas para tirar a ansiedade, para mudar o teu jeito de ser, porque o Espírito Santo, ele entra na sua vida, o Espírito Santo, ele vai morar na sua vida e transforma o ser humano em uma nova criatura. Ele fala assim, tentaram cavar, olha só, o povo cometeu 2 crimes. Primeiro, abandonou a mim, que sou fonte de água viva. Segundo, tentaram cavar suas próprias cisternas, poços achados que não retém água. Tentaram cavar, deixaram Deus, que é água viva, que é água transbordante, que é água cristalina, que mata a sede, e cavaram suas próprias cisternas que não retêm água. Meu povo cometeu 2 males. Meu povo me abandonou, me deixou, e o meu povo também começou a cavar suas próprias cisternas, mas cisternas que não contêm ou que não retêm água. Por mais que você busque, por mais que você procure, por mais que você deseje, aquilo nunca vai saciar a tua sede. Não vai. Você, nada nesse mundo, nenhum prazer nesse mundo, nada que tem nesse mundo é suficiente para saciar a tua sede.
Você pode beber a noite toda, você pode se prostituir, você pode fazer o que você quiser, mas o coração ainda está inquieto. A alma ainda está inquieta. Mas Jesus Cristo, Ele pode saciar a tua sede. Ele pode saciar a tua alma. Vamos colocar de pé? Canta de novo, Júlio. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor nessa noite. Porque o Senhor está aqui, meu irmão. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é poderoso. O Senhor, Ele é vivo. Aleluia, o Senhor Ele fala. O Senhor toca. O Senhor renova. O Senhor batiza com o Espírito Santo. O Senhor manda o seu poder, a sua graça sobre a minha vida e sobre a tua vida nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Nós queremos te adorar, Pai.